A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar do Salmos 8. O Salmos 8 é um cântico de louvor a Deus que exalta o seu ser em sua obra na criação. Davi fez esse salmo, não se sabe quando, e quando ele fez, mas sabemos que ele foi feito para seu cantor-mor, determinando que esses salmos era para ser usado como adoração pública em Israel. Um esboço do Salmos 3 diz assim, 3 partes. O louvor introdutório sobre a glória de Deus, está no Salmos 8, de 1 a 2. O que é o homem? Salmos 8, no versículo 3 e até o 8. O louvor final sobre a glória de Deus, Salmos 8, versículo 9. Vamos falar o primeiro, o louvor introdutório sobre a glória de Deus. Salmos 8, versículo 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a sua glória sobre os céus. Os salmos começam com uma declaração de louvor a Deus e é dirigido a Deus por seu nome de aliança, como o nome de Yahvé. Davi declara nesses salmos a soberania de Deus como governador de todas as coisas e exalta a grandeza de Deus. Neste verso 1, o salmista fala da revelação de Deus na natureza, sendo este contexto significando o caráter de Deus e revela sua pessoa em todos os seus atributos e sua majestade divina que ele tem lá nos céus. Então ali ele vê a majestade de Deus, a majestade divina que Deus tem lá nos céus. Então Davi exalta a Deus sendo soberano de todas as coisas. No Salmos 8:2 diz assim: da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres calar a boca do inimigo vingativo. Então o louvor, a glória de Deus não está apenas nas alturas com a exposição da sua majestade mas nos céus, mas também está na boca dos pequeninos, onde Deus coloca seu louvor na boca dos recém-nascidos e dos pequeninos. O Senhor Jesus cita isso, quando fez a purificação do templo, lá em Jerusalém, o templo de Jerusalém, lá em Mateus 21:16, ele diz assim: disseram-lhes, ouve o que dizem. Jesus lhe disse, nunca leste pela boca dos meninos e das criancinhas que de peito tirastes o perfeito louvor? Então veja, o objetivo desse versículo 2 é de contrastar aquele que é totalmente dependente de Deus e aquele que pensa ser autossuficiente, como Davi, Davi e Golias lá, que Davi matou Golias porque ele era dependente de Deus. O segundo item, que é o homem? Salmos 8:3. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, Davi exalta Deus para falar da vastidão do universo, feito por obra de suas mãos, onde Davi coloca a grandiosidade do universo como algo significativamente diante da onipotência, Então, insignificativamente, quer dizer, era bem pequeno o tamanho do universo mediante a onipotência de Deus. Então está lá na criação, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 14 ao 19. Nos Salmos 8:4, o que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Neste Salmos, Davi fala do homem posicionando ele em seu devido lugar, onde o salmista está se referindo à fragilidade e à transitoriedade, dos seres humanos diante da majestade de Deus. Quer dizer, o ser humano ele tem, depois que Adão e Eva saiu do paraíso, foi expulso, o ser humano agora é limitado, E seu tempo também vai ser limitado também. Então Deus está aqui contrastando, o tempo, nosso tempo
de ser humano, né? Aos tempos de quando o ser humano vai estar até aqui na terra. No Salmos 8,5 diz assim: contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Nesse versículo, né, o salmista testifica a respeito da posição destacada e domínio que Deus considerou ao homem, né, nos reinos da criação. Então veja bem que aqui, né, nesses salmos aqui está falando do homem, que Deus deu para o homem o domínio de tudo sobre a criação, não? Mas lá no livro de Hebreus destaca Jesus Cristo também esteve nessa situação, onde Deus o pôs um pouco menor do que os anjos, somente na cruz, onde ele se tornou em honra para levar os pecados sobre o madeiro. Então veja bem, lá em Hebreus está falando de Jesus, que Jesus passou, né, pôs um pouco menor que os anjos, quer dizer, quando ele estava ali na cruz, né, para aí ele foi igual a nós, que senão não teria sentido, né, ele teve que morrer. Você vê que Jesus ele não morria, né, ele já era da Trindade, né, ele já era Deus, mas ele teve que morrer igual nós, como seres humanos, para poder dar o quê? Dar o privilégio para nós podermos ser salvos também. Então veja bem que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hebreus 2,6: mas em certo lugar testificou alguém dizendo: quem é o homem para que dele te lembraste, ou filho do homem para que o visites? Hebreus 2,7: tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e constituído sobre as obras das tuas mãos. No 8, Salmos 8,6: fazes com que ele tenha domínio sobre todas as coisas, tudo puseste debaixo de seus pés. No Salmos 8,7: todas as ovelhas, os bois, assim como os animais do campo. 8,8: as aves dos céus, os peixes do mar e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Então aqui o salmista está falando do domínio, né, do homem, né, o governo que Deus deu ao homem para dominar sobre todas as coisas, né, mas vai ser um período determinado, porque até então, né, Deus está preparando para que nós saímos, quando Jesus vem buscar nós lá na vinda de Cristo, né, então aí vamos mudar a situação, nós vamos ser então imortais, mas por enquanto nós somos mortais, então temos um tempo determinado. Isso Deus, né, deixou lá bem escrito lá no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 30, onde Deus deu domínio sobre todas as coisas, toda a criação. Já em Hebreus 2,8 diz: todas as coisas lhe sujeitasse debaixo de seus pés. Ora, visto que lhe sujeitasse todas as coisas, nada deixou que lhe esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas, né? Então, Jesus ainda não veio buscar nós. Então, aqui já em Hebreus está falando do domínio de Jesus Cristo, que está sobre todas as coisas, tanto as visíveis como as invisíveis, como os tronos, como se fala aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 16, fala assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, quer dizer, o material e o espiritual, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. No Colossenses 1, 17, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então veja que a existência de tudo que está aqui na terra só existe porque existe Jesus Cristo. Sem ele nada existiria. Então está aqui bem claro, né? Paulo falando lá aos Colossenses sobre quem era Jesus Cristo. Voltando lá em Hebreus 2,9 diz assim: vemos porém coroado de honra, de glória, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão de morte, para que, pela graça de Deus, pudesse provasse a morte por todos. Então, veja bem, ele, bem claro que, né, foi só quando ele estava ali na paixão de morte, ali quando ele estava na cruz, que ele foi um pouco menor do que os anjos.
mas Jesus Cristo sempre foi maior do que todas as coisas, porque ele é a segunda pessoa da Trindade e ele é Deus, né? Então Deus fez com que ele tivesse visto aqui em terra para que desse então o quê? Desse a oportunidade para nós podermos ser salvos. Davi enfatiza, né, que o homem por Deus foi o ápice da sua criação, mas em Hebreus Deus enfatiza ainda mais a Jesus como o mais importante da sua obra, pois por ele veio a obra redentora e restaurada que o homem havia perdido lá no paraíso e reconquistada com a morte de Cristo na cruz, porque através dele somos remidos e seremos convidados a participar do governo na Nova Jerusalém celestial, descrito lá no livro de Apocalipse. Então veja que ali, né, Jesus Cristo, ele veio para a obra restauradora, né, para restaurar nós novamente, para sermos igual era Adão e Eva no paraíso. Final, louvor final, obra sobre a glória de Deus. No Salmos 8:9, o Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o seu nome sobre toda a terra. No Salmos 8, né, termina com a oração que Davi fez lá no primeiro versículo, né, mais nobre e digno do que pode ser o seu lugar como corregente de Deus neste mundo. Sua posição mais importante é de servo e adorador, que se curve diante da majestade de seu Senhor. Então isso é para nós, tá? Aqui Jesus veio, essa oração que Davi está dando aqui para nós, está mostrando que nós temos que ser o quê? Adoradores, servos e adoradores, e curve diante da majestade de seu Senhor, que é Jesus Cristo. A verdadeira grandeza do homem está em conhecer a Deus, em conhecer a Jesus e poder se relacionar com Ele através da sua obra redentora que Ele fez para que nós pudéssemos ser salvos. Então nós estamos aqui, hoje nós estamos vivendo o tempo do Espírito Santo. Então onde que o Espírito Santo nos alerta sobre aquilo que Davi já escreveu lá há 1000 anos antes de Cristo, no Salmos 8. Amém? Que Deus abençoe a todos. Não esqueça de deixar seu like aí, seu joinha. Você que não é inscrito, inscreva-se, né? E você compartilhe com seus amigos também, porque tem muita coisa que nós ainda vamos falar, muitas coisas para dizer, porque o Senhor nos revela tudo através da palavra. Deus abençoe a todos. Até uma próxima.